Olá amigos e amigas, aqui é o professor Adenápolis, delegado federal. Estou aqui no canal do Decorando Lei Seca, seguindo com o nosso projeto Dicas para a AGU. Mais uma dica de direito financeiro, nós temos aqui a prova de advogado da União 2015, a mais recente da AGU, e na mesma tônica de relatórios, na mesma tônica de transparência dos gastos públicos e trazendo siglas que certamente podem voltar a cair, você precisa estar atento. A questão traz o mesmo enunciado que trouxe para as questões anteriores, tendo em vista que a Lei de Responsabilidade Fiscal busca, entre outros objetivos, transparência da gestão pública mediante a adoção de instrumentos por ela criados, julgue o item seguinte, relativo aos referidos instrumentos. E aí você tem um enunciado que diz: o REP, uma sigla aqui em caixa alta, REP, tem previsão na Constituição Federal e contém, entre outras informações, aquela referente à despesa total com o pessoal. Aqui a questão está falsa. Primeiro, o que é REP? É o Relatório de Execução Patrimonial. Bom, o Relatório de Execução Patrimonial, ele está previsto na Constituição Federal? Não, não está. A gente viu que o relatório que está previsto na Constituição Federal é o relatório resumido da execução orçamentária. O relatório de execução patrimonial, ele não tem previsão na Constituição Federal. Essa é a primeira questão. Esse é o primeiro ponto digno de nota. E o outro ponto é que essa questão da despesa total com pessoal, na verdade, está no RGF, Relatório de Gestão Fiscal, e não Relatório de Execução Patrimonial. Então, eu me valho aqui do artigo 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mais especificamente no seu inciso 1, artigo 55, inciso 1A da Lei 101 de 2000, e nele você encontra que o relatório de gestão fiscal, se você olhar para o artigo 54, ele vai dizer que ao final de cada quadrimestre, eu já dei essa dica, ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 um relatório de gestão fiscal. Esse é o artigo 54. Relatório de gestão fiscal a cada quadrimestre emitido pelos titulares dos poderes e órgãos do artigo 20. Essa é a tônica. Esse relatório de gestão fiscal também é tratado no artigo 55, que diz: esse relatório conterá, dois pontos. Inciso 1, o comparativo com os limites de que trata esta lei complementar dos seguintes montantes. A linha A, despesas total com pessoal, distinguindo a despesa com ativos, ou melhor, com inativos de um lado e com pensionistas do outro. Então, despesa total com pessoal, distinguindo as despesas com os pensionistas e com os inativos. Resumindo, para que você possa compreender essa questão, qual é o erro dela? Dizer que essa questão do balanço dos gastos com pessoal, ela estaria no REP, no Relatório de Execução Patrimonial. É falso. Ela está no RGF, Relatório de Gestão Financeira. Bacana? De gestão fiscal. Não no Relatório de Execução Patrimonial, mas sim no Relatório de Gestão Fiscal. E, além disso, a previsão de que isso consta da Constituição. Não. Quem consta da Constituição é o relatório resumido da execução orçamentária. O relatório de gestão fiscal, o RGF, ele não consta da Constituição. A previsão aqui, como eu mencionei, artigo 54 e 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o artigo 55 é que vai dizer que, dentre outras coisas, esse relatório da gestão fiscal, ele vai conter comparativos com os limites da lei complementar, da Lei de Responsabilidade Fiscal, dos seguintes montantes: limites dos montantes de despesa total com pessoal, distinguindo a despesa com inativos e com pensionistas. Bacana? Beleza? Então, muito cuidado com as siglas, aquilo que está na Constituição, aquilo que não está na Constituição, mas você percebe, mais uma vez, que quem dominou a Lei de Responsabilidade Fiscal, os principais pontos dessa lei seca, acertou boa parte das questões de direito financeiro. Então, fica a dica. Eu acredito que muito mais importante, às vezes, de entender o comando daquela questão de 2015, que não necessariamente se repetirá de forma idêntica, é você entender a essência que norteou a elaboração dessas questões. Ou seja, o que deu tom, o norte nessa elaboração foi a lei seca, sobretudo da Constituição Federal na parte de direito financeiro e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa tem que estar na ponta da língua. Bacana? Mais uma dica, bons estudos, vamos juntos e até a próxima.